Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu queria falar mais um pouquinho sobre o arrebatamento secreto. Tem alguns vídeos falando do arrebatamento secreto, um que eu gravei até mesmo aqui no parque, mas eu queria falar por um outro ângulo. Se fosse para escolher entre arrebatamento a qualquer momento, pode colocar também arrebatamento secreto, ou um arrebatamento no meio da grande tribulação, ou até mesmo depois da grande tribulação, sem sombra de dúvida que eu iria escolher um arrebatamento antes da grande tribulação. Isso eu estou falando para os que vão viver perto desse tempo. Porque nós que vamos viver nesse tempo, porque esse tempo ainda não chegou, a gente apenas vai ensinar a igreja. Ou a gente vai preparar a igreja de Cristo para os dias maus, ou a gente vai preparar a igreja para um arrebatamento a qualquer momento. Agora você tem que pensar nisso e ver qual é o efeito que isso vai surgir. Porque as duas coisas não podem ser verdade. Ou Jesus vai vir a qualquer momento, ou ele vai vir somente depois de 3 tempos e meio. E quando ele vem, ele arrebata a igreja. Então você tem que estar consciente do que você anuncia. Isso não vai envolver a salvação, mas vai envolver o galardão. Vai envolver posições no reino de Deus. Eu não vou ser hipócrita. Eu prefiro ser arrebatado antes da grande tribulação. Mas se eu for uma pessoa que for viver nesse período e começar a grande tribulação e a igreja não for arrebatada, isso vai causar dano em mim. Primeiro porque vai ter muitos falsos mestres, dizendo onde está a vinda do Senhor. Ele sempre prometeu que ia vir e não veio. Então vai gerar uma apostasia muito grande. Segundo, porque eu vou ter pouco tempo para crer na verdade. Eu sempre aprendi errado. Então isso é perigoso. Você tem que meditar também que muitas pessoas que creem no arrebatamento só depois da grande tribulação, e essas pessoas que estiverem vivendo nesse tempo, muitas delas podem negar a Cristo, caso precisar morrer. E muitas das pessoas que creem em arrebatamento secreto, elas podem acordar quando estiver perto desse tempo e não negar a Cristo. Não quero dizer que isso é uma lei, é claro que é bem provável que seja ao contrário. É mais provável que as pessoas que estejam preparadas, elas consigam resistir até o fim para serem salvas, mas isso também não é uma regra. Vai haver exceções. Mas pensa bem, não é melhor você estar preparado para o pior do que entrar de cabeça na grande tribulação sem estar preparado? Vou dar 2 exemplos. No exemplo A, tem pregadores que ensinam que a igreja não vai sofrer, que ela vai ser arrebatada quando Jesus vier a qualquer momento. Então é para ser fiel ao Senhor. Eles tentam consolar a igreja. Esse é o exemplo A. Se Cristo vier a qualquer momento, é pela santificação que elas vão ser arrebatadas, não é? No exemplo B, tem pregadores que ensinam que Cristo vai vir só depois da grande tribulação e que a igreja vai sofrer e que tem que estar preparada. E as pessoas vão se preparar mais, já sabendo que irmãos morrem em todos os lugares do mundo, queimado, crucificado, decapitado, e nem chegou a grande tribulação. E essas pessoas são fiéis a Deus. Ou será que todas essas pessoas que morrem decapitadas não são fiéis a Deus? Será também que nós somos melhores que elas? Porque elas amaram Cristo até o fim da vida. Esse é o amor ágape. O amor ágape é o amor que nutre, mas é o amor que ama até o fim. Não tem como você amar mais o Senhor Jesus porque você amou até o fim da sua vida. Você não negou Ele diante da face da morte. Como que eu vou ser melhor que uma pessoa dessa? Pode ser que eu entenda mais sobre profecia, mas será que diante da face da morte eu negaria o Senhor? Não sei. Isso é só quando chegar o momento. O que eu quero dizer é o seguinte: se eu anunciar que Cristo vem somente depois da grande tribulação e falar para a igreja se preparar, e Cristo vier a qualquer momento, essas pessoas, pela fé delas e pela santificação, elas vão ser arrebatadas a qualquer momento. Elas já estavam preparadas para o pior, mas o pior não veio. Ninguém vai ficar na terra porque creu que Jesus ia vir só depois da grande tribulação, mas ele veio antes. Não existe isso. Mas e se eu pregar que a igreja não vai sofrer, e essa pregação for bem eminente, for bem difundida, e vier o sofrimento sobre a igreja? Qual dos 2 exemplos é o pior? Pela lógica, é melhor você preparar a igreja para o pior. Pela lógica. Porque se Jesus vier a qualquer momento,
É pela santificação que a pessoa sobe. E não porque crer se é antes ou depois. Muitas pessoas dizem, é melhor crer que Jesus vem a qualquer momento, porque você está se santificando todos os dias, esperando Jesus a qualquer momento, como se hoje fosse o último dia. Ao passo que se você esperar Jesus só depois da grande tribulação, você vai dizer, Jesus ainda não vai vir porque está longe, faltam muitos sinais a acontecer, e você vai viver uma vida de qualquer maneira. Só pelo fato da pessoa pensar isso, a pessoa já não está sendo fiel com a palavra. Não só pelo fato dela não olhar para as profecias, mas pela incoerência de pensamento. É incoerente porque eu só vou me santificar se eu souber que Jesus vem a qualquer momento? Quer dizer que se fosse revelado que Jesus não vem a qualquer momento, então eu não vou me santificar? Isso é um argumento usado pelos pré-tribulacionistas, mas não é um argumento coerente. E eu nem acho válido, mediante as profecias. O que eu acho válido é você estar preparado para o pior e não for surpreendido. Isso eu acho válido. O que antecede o arrebatamento são os sinais que Cristo falou que tinha que acontecer. Há vários sinais que antecedem o arrebatamento. Mas ninguém vai ser arrebatado sem santificação. Sem santificação ninguém verá a Deus, diz o escritor de Hebreus. E ele tirou isso dos Salmos. Então é preciso se santificar para você poder ver a Deus. É através da santificação que nós vamos ver a Deus. Mas também através do arrebatamento. Todos aqueles que vão ser arrebatados, esses se santificaram primeiro. Então seja você uma pessoa que vai estar dormindo em Cristo e vai ressuscitar, nele. E vai ser arrebatada para poder ver Ele. Seja você uma pessoa que vai estar viva nesse momento, é pela santificação. Por isso que em 1 Tessalonicenses 4, antes dele falar do arrebatamento da igreja, ele fala que a vontade de Deus é a nossa santificação. Pode ver lá no comecinho de 1 Tessalonicenses capítulo 4. É que não tem como eu abrir agora a Bíblia, porque eu estou segurando a câmera na mão. Então a santificação, na verdade, é o mais importante que tudo. Só que não é só por isso que eu vou desprezar as profecias, porque as profecias fazem parte da palavra. E a mesma palavra diz, Senhor, santifica-nos na Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. A verdade de Deus santifica o homem também. Quando se fala de santificação, envolve muitas questões, não envolve só aquilo que vem na nossa mente. Quando se fala de santificação, envolve conhecimento, envolve sabedoria de vários níveis, envolve conhecer o que é pecado, o que é lei, o que é graça. Isso é santificação também. Não é só uma pessoa que fuma parar de fumar, uma pessoa que rouba parar de roubar, uma pessoa que mata parar de matar, uma pessoa que não honra o pai e a mãe começar a honrar o pai e a mãe, uma pessoa que cobiça parar de cobiçar. Todas essas coisas fazem parte do processo da santificação. E a santificação há níveis. Nem todo mundo vai se santificar da mesma maneira. Por isso que na ressurreição, nem todo mundo vai ser o mesmo. Vai ter o mesmo galardão, o mesmo brilho, a mesma posição no reino de Deus. É claro que eu não estou falando isso segundo o meu entendimento, segundo o que eu acho que vai ser, conforme eu acho mais coerente. Eu estou falando isso baseado em profecias bíblicas. Agora não vai dar para explicar essas bases porque o vídeo iria ficar muito grande. O que eu acho interessante a gente entender são esses pontos que eu coloquei. A santificação, ela é o mais importante na questão do arrebatamento, de ver a Deus. Tem pessoas que não conhecem o Apocalipse corretamente, não sabem contar as cabeças da besta. E na palavra diz que ali tem sabedoria. Não sabe calcular o número da besta, e ali tem sabedoria. Não conheceu as festas de Deus, não sabe o que é 2 casas de Israel, mas essas pessoas têm uma parte da santificação. Elas lutam contra a carne, elas lutam contra o pecado. Nem todas da mesma maneira, nem todas do mesmo nível, mas elas se santificam. E essa é a base de ver o Senhor. Agora, se você vai ver o Senhor e vai ter uma posição elevada com Ele no reino, aí envolve conhecer as profecias e dedicar tempo para ensinar elas corretamente. Entendeu o que eu quis dizer? Então o mais importante é a santificação. O que a gente está fazendo todos os dias, o que a gente fala todos os dias, o que a gente pensa todos os dias. É claro que eu posso estar santificando o meu corpo, eu posso estar deixando de fazer muitas coisas que é pecado,
e posso estar ensinando a palavra de Deus de maneira incorreta. Isso não vai impedir que eu seja salvo dependendo do que eu estou ensinando, mas vai impedir que eu tenha um galardão grande nos céus. Quando se fala de sabedoria, a gente tem que entender o que a palavra de Deus define como sabedoria. É claro que isso vai ser um assunto para outro vídeo, mas a mesma coisa é com respeito à santificação. O que a palavra de Deus define como santificação? Qual é a resolução que os profetas trazem desses assuntos? Quando se fala de lei, quando se fala de graça, eu vejo claramente que muitos pastores temente a Deus, que ensinam a santificação, a luta contra a carne, contra o pecado, eles não entendem corretamente o que é lei e o que é graça. Confundem esses pontos e ensinam errado esses pontos. E por causa desses pontos, as pessoas não se santificam mais. Como assim, Luiz? Quer dizer que se eu não entendo o que é lei e o que é graça, eu vou me santificar menos? É lógico que vai. Principalmente se você entender que a graça te basta. Já ouviu essa expressão? A graça te basta. Essa expressão ela pode ser colocada de maneira errada na sua vida. A graça de Deus pode ser colocada de maneira toda errada na sua vida e você deixar de lutar com mais força contra o pecado. Porque, aliás, você faz obras não é para ser salvo. Você faz obras só para evidenciar a sua salvação. Você primeiro foi salvo e depois faz obras, não para ser salvo, só para evidenciar a sua salvação. Esse tipo de pregação faz um cristão relaxado. Não quer dizer que esse cristão não vai lutar em nada contra o pecado, mas vai relaxar ele. Agora, se eu sei que eu tenho que fazer obras para ser salvo e eu tenho o entendimento correto do que são essas obras, quais são essas obras que me trazem salvação, que elas fazem parte da fé, então eu vou começar a trabalhar muito mais do que pessoas que acham que as obras não salvam. Quem nos santifica é Deus, mas a palavra de Deus fala para você se santificar. Quem nos salva é Deus, mas a palavra de Deus fala para você se salvar. Quem opera tudo em todos é Deus, mas a palavra de Deus fala para você operar, porque você não poderia se salvar, se santificar, operar, falar da salvação, levar a salvação até outras pessoas, arrebatar pessoas do fogo, como Judas disse, se Cristo não tivesse morrido por você. Mas Ele morreu. Ele fez uma obra perfeita para que através dessa obra perfeita você tivesse fé nele e começasse a mostrar sua fé através das suas obras. E essas obras incluem lutar contra o pecado. Lutar contra o pecado significa guardar os mandamentos de Deus. Às vezes quando eu falo isso, a pessoa olha para mim e fala, o quê? Como assim lutar contra o pecado é guardar os mandamentos? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí eu já sei que a pessoa não sabe o que é lei e o que é graça. O que é o pecado? Transgressão da lei. Qual lei? Se não existem os 10 mandamentos, como é que eu vou saber a vontade de Deus? Eu não estou falando do sábado. Isso daí é para o lado dos adventistas. Ou seja, o que é difícil para entender se torna mais complicado por causa dos adventistas. Tem adventistas que pregam até a salvação pelo sábado. E mal eles sabem que isso vai ser cobrado deles. Coloca medo nas pessoas por não estarem guardando o sábado. Que se você transgride o sábado, você também é um assassino, um adúltero. Aliás, não tem diferença. Toda a lei é igual, segundo supostamente disse Tiago no capítulo 2. Enfim, a transgressão da lei é pecado. Isso é o que a Bíblia define como pecado. E o pecado habita em nós. O apóstolo Paulo disse isso em Romanos 7, por 2 vezes. O pecado habita em nós. Por isso que as nossas obras são más, porque o pecado habita em nós. Ele aprendeu isso da lei de Deus, e como seria maravilhoso se você entendesse de onde que o apóstolo Paulo entendeu essas coisas, que nós estamos mortos em ofensas e pecados, que o pecado habita em nós. Como seria bom entender a origem dessa mente iluminada que o apóstolo Paulo teve. E a origem é a lei e os profetas. O pecado habita na carne, disse o apóstolo Paulo, ou seja, no corpo. Então a transgressão da lei está em mim. Então, por que eu luto contra a carne? Eu posso dizer que a igreja vai ser salva e não precisa lutar contra a carne, porque tem a graça de Deus? Eu não posso dizer isso, porque mesmo com a graça de Deus, a igreja vai ter que lutar contra a carne. E é por causa da graça de Cristo
que nós temos a oportunidade de lutar contra a carne. Se o Espírito não fosse enviado por causa do sacrifício de Cristo, se não houvesse Pentecoste por causa das primícias, a gente não poderia fazer nada. Teríamos que ficar debaixo dos sacrifícios pelos pecados. E como não tem mais templo, nós estaríamos perdidos. O pecado é a transgressão da lei e habita em mim, e está na minha carne. Por isso que o apóstolo Paulo fala da luta da carne contra o Espírito, da luta do Espírito contra a carne. São duas leis que combatem uma contra a outra. Então, quando eu luto contra a carne, sabendo que na carne habita o pecado, que é a transgressão da lei, quer dizer que eu luto contra a carne para não cometer os mesmos pecados que eu cometia antes. Agora eu vou ter que honrar pai e mãe. Agora eu vou ter que parar de dar falso testemunho. E como ninguém faz isso de uma hora para outra, e mesmo que a pessoa pare por um tempo, ela volta a fazer no futuro, Jesus está como sumo sacerdote, à destra de Deus para fazer a expiação dos nossos pecados, a partir do momento que a gente se arrepende. Então eu luto contra a carne por causa do pecado, que é a transgressão da lei que habita na minha carne. Lutando contra a carne, eu estou lutando para não cometer os pecados que eu cometia antes, porque Jesus morreu por esses pecados. Jesus morreu por causa da quebra dos 10 mandamentos. Por isso que na nova aliança, o Espírito Santo é enviado em nós, e isso através do sacrifício de Cristo. Sem Páscoa não tem primícias, e sem primícias não tem Pentecoste. O sacrifício de Cristo gera o Espírito Santo em nós, gera a fé. E quando o Espírito Santo vem em nós, começa o cumprimento da promessa que Deus disse. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei nova aliança com a casa de Israel. E essa é a aliança que eu farei com eles. Porei dentro deles a minha lei. No coração deles eu vou escrever a minha lei, os meus mandamentos. Não vai ser conforme a aliança que eu fiz com seus pais, no dia em que eu tirei eles da terra do Egito. Porque a lei de Deus foi rejeitada. A voz de Deus foi rejeitada por eles e foi parar em tábuas de pedra. Por isso que tem sacrifício pelos pecados. Por isso que as tábuas de pedra, chamadas de tábuas do testemunho, foi parar dentro da arca da aliança, chamada de arca do testemunho, para que houvesse expiação pelos pecados de ano a ano. Concluindo, quando eu luto contra a carne, eu estou guardando a lei de Deus, ainda que eu não tenha essa consciência. Quando eu digo eu vou guardar a lei de Deus, ninguém consegue guardar se não lutar contra a carne. E tudo isso é graça de Deus em ter enviado o Espírito Santo por intermédio da fé no sacrifício de Cristo. Ou seja, você é salvo pela graça, mas também pela lei. Porque não adiantaria nada Cristo fazer a graça do sacrifício, enviar o Espírito Santo e você continuar na mesma vida de antes. Então a sua fé vai ser posta à prova, não para Deus saber, para que o mundo saiba e para que você mesmo saiba se você ama a Deus ou não. Porque Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Entendeu? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. O que me ama não é o que sempre diz que me ama. O que me ama não é o que sempre vai na igreja e canta louvores. Isso pode fazer parte do amor. Mas Jesus disse, aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. E aquele que me amar, Jesus promete vir para esse e fazer habitação nele, falando de tabernáculos. Quando Jesus fala, aquele que me amar, ele diz a mesma coisa, aquele que tem os meus mandamentos. Porque o que ama é o que tem os mandamentos de Deus. A palavra de Deus diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, tudo vai trabalhar para o seu bem. Embora aparentemente pareça que não, se você ama a Deus, as coisas vão começar a trabalhar para o seu bem. O fim disso vai ser bênção na sua vida. Mas o que é amar a Deus? O apóstolo Paulo poderia escrever, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que guardam seus mandamentos. Ele também poderia escrever, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que têm fé. Porque aqueles que têm fé guardam os mandamentos de Deus. A promessa de Cristo é, se santifica, seja santo, porque eu sou santo. Se você se santificar com a ajuda de Deus, Ele vai vir e você vai ter a semelhança dele. E você vai ver como Ele é. Essa é a promessa de Deus. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso quer dizer, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que guardam seus mandamentos. Guardar os mandamentos significa que você vai parar de pecar? Não.
Não significa, porque senão Jesus não precisaria estar expiando os nossos pecados. Isso fugiria até da lógica humana. Mas significa que você vai ter que ter uma mudança na vida. Você vai ter que abandonar os pecados que você cometia antes. Como o apóstolo Paulo fala em Efésios, quando andáveis na vontade da carne, como era antes, não pode ser a mesma coisa. E como a santificação é um processo, então Cristo vai te ajudando quando você se arrepende. Isso também é um plano de Deus, que é chamado de mistério da fé, que mostra pra gente e que mostra para todos os anjos como testemunha de que nós estamos nos arrependendo, de que a gente quer obedecer à lei de Deus e rejeitar o mundo, porque tudo que o mundo oferece é contra a lei de Deus. Você sabe o que eu quero dizer quando tudo que o mundo oferece, né? Tem que saber separar essas coisas. Mas o mundo jaz no maligno. Então, se a gente tropeçar, se a gente cair, não quer dizer que a gente não ama a Deus, mas se você tropeça, cai, transgride a lei de Deus, não quer dizer que você não ame a Deus pelo fato de você ter a oportunidade de confessar os pecados. Não importa quantas vezes você vai confessar. É claro que se você confessar e abandonar é mais agradável a Deus. Eu digo isso porque é preciso ter esse tipo de consciência quando se trata do arrebatamento da igreja, quando se trata de santificação. Todas essas coisas que eu estou falando estão envolvidas. Embora pareça que não, talvez seja a primeira vez que você ouça isso, todas essas coisas fazem parte da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, sabendo que nós vamos ver a Deus através do arrebatamento. Ok, irmãos? Espero que vocês tenham entendido que fé, lei e graça, essas coisas estão relacionadas. Eu poderia gravar mais 15 minutos de vídeo só dando exemplos de que a fé é guardar os mandamentos. Guardou os mandamentos? Você tem fé em Deus. Está guardando os mandamentos para ser salvo? Isso é graça de Deus. Você é salvo pela graça, da mesma maneira que é salva pela lei, os mandamentos, não da lei da antiga aliança, é claro. E quando eu falo os mandamentos, é os que estavam na antiga aliança. Quando eu disse não pelos mandamentos da antiga aliança, eu me refiro às festas no modelo da antiga aliança, expiação por um sumo sacerdote terrestre, circuncisão e sacrifício pelos pecados. Então tem que saber discernir e separar essas coisas, porque essas coisas estão nas cartas do apóstolo Paulo, são ensinadas por eles, mas a igreja não consegue entender, não consegue olhar isso daí. Ok, irmãos? Eu espero que vocês possam assistir os demais vídeos relacionados a esse, que vocês possam assistir os últimos vídeos que eu tenho postado. O assunto não está totalmente ligado com esse, mas faz parte do conhecimento, na verdade faz parte do arrebatamento, né? Mas quando se fala de arrebatamento é um assunto complexo e dá para ir para vários caminhos. Esse vídeo eu vou finalizando por aqui. Vejo vocês na próxima. Deus abençoe. Em nome de Jesus.